se baseia num sistema de colunas pré-definido e rígido. Depois eu tenho que partir, por assim dizer, ou unir para criar blocos de conteúdo. No link, eu só tenho que saber um bocadinho de temática básica e fazer os meus blocos em percentagens desde que somem 100% na horizontal. Portanto, é bastante mais intuitivo montar uma página com a nossa framework. Isto abrange, portanto, aqui o ponto 1 e o ponto 2, portanto, sempre baseado em percentagens e sem uma grelha rígida. E depois temos a forma modular como o JavaScript é construído e pode ser usado sem termos a necessidade de estar a carregar JavaScript que não precisamos de usar. Portanto, conseguimos usar módulo a módulo apenas aquilo que nos é útil para o nosso projeto. Eu tenho alguma dificuldade aqui no canal a perceber se o slide já mudou aí, portanto estou a fazer umas pausas para ter a certeza. Já cá apontámos. Há cá apontámos cerca de 10 segundos de delay. Alguns pontos fortes do nosso projeto. É desenvolvido por pessoas que estão dedicadas ao projeto, além de terem outras coisas para fazer no SAP, no seu dia a dia, outros projetos para concretizar. São pessoas que fazem isto e que desenvolvem o link independentemente disso, no tempo que têm, embora cheguem a ter tempo 100% dedicado, também fora desse tempo vão desenvolvendo e, portanto, são pessoas que estão, como costumamos dizer, com a pica para fazer isto. O nosso código é todo open source, está limitado, vocês podem fazer pull request e dar o vosso contributo lá. Baseámos, sim, em algumas coisas que já existem, fomos buscar ideias, fomos buscar e desenvolver algumas coisas que também são de comunidade open source. Portanto, fomos buscar e estamos a dar, estamos dentro dessa mentalidade. Temos as nossas librarias já integradas no código. Algumas das frameworks que já existiam estão agora a começar a fazer isso. Algumas ainda faziam. As librarias, peço desculpa se estou aqui a saltar alguns passos, não sei se vocês estão por dentro desta linguagem ou não, mas basicamente eu defino no meu CSS algumas características do ecrã que está a consumir o meu CSS e markup, como por exemplo a largura, a orientação, a densidade do ecrã, ou até mesmo o tipo de dispositivo, e ao receber do user agent, portanto do browser, a informação de que esse tipo de informação, a largura, etc., que mencionei, eu posso servir uma série de regras de CSS específicas para esse dispositivo, para esse ecrã, para essa largura, como até ao nível de profundidade que eu decidi explorar as possibilidades da MediaQuery. No nosso caso, nós estamos a oferecer aquilo que chamamos de 3 breakpoints, portanto estamos a guiar-nos apenas pela largura, nós estamos ainda a olhar para a orientação e tipo de dispositivo, embora isso depois possa ser feito caso a caso, mas à partida, vocês usarem o link, têm logo a possibilidade de construir um layout para 3 larguras diferentes. Aquilo que normalmente é assumido como um ecrã de um computador, num laptop ou num desktop. Depois, no segundo nível, o que será um tablet, provavelmente mais orientado para a portrait, portanto, um tablet na vertical. E, finalmente, aquilo que é assumido como um ecrã de smartphone, um iPhone, um Android, ou no Windows Phone, se sabemos isso. Pronto, nós também achamos que o Google oferece imediatamente um bom aspecto visual para as pessoas que não são tão visuais. Nós tentámos fazer as coisas muito neutras para não estar aqui a passar de uma imagem específica, muito simples, mas hoje fica como um ar. Para quem está à pressa, precisa mudar rapidamente o projeto, sabe que vai obter algo que pode usar e apresentar sem problema. E além disso, nós achamos que
aquilo que desenvolvemos é extremamente simples de aprender. E aconteceu que quando estávamos ainda a desenvolver a framework, no início, algumas pessoas quiseram experimentar e nós passámos o código sem qualquer documentação. E ao fim de uma tarde, geralmente as pessoas já tinham layouts montados com aquilo. Com documentação mais fácil ainda. Neste momento, só antes de passarmos aqui a exemplos mais práticos, o link que está disponível, vocês podem ir no SAP.pd ou imagino que esteja para mim, é aquilo que nós chamamos a versão 1, que foi lançado no CodeBits, que é não sei se vocês conhecem o CodeBits, é um evento que o SAP organiza todos os anos, com cerca de 800 pessoas, tem um concurso de programação, tem palestras, e normalmente é onde nós também aproveitamos para lançar alguns dos nossos produtos. Dizia, esta é a versão 1. Neste momento nós estamos muito próximos de lançar uma versão 2, que melhora vários aspectos, nomeadamente torna a implementação ainda mais simples, com menos código. Se vocês se sentirem aventureiros, porque neste momento não temos propriamente documentação em online, mas podem fazer o V2 no GitHub. Se vocês forem no final, nós estamos a ver. Se vocês forem ao GitHub, têm lá o branch V2, podem fazer o e podem já começar a experimentar para ver quais são as diferenças. Pronto, vamos começar pelos essenciais. Para organizar e construir um layout, o INC recorre a containers para organizar conteúdo, depois tem as unidades de layout que dispõem esse conteúdo da página e finalmente unidades de espaçamento para que o conteúdo não fique amontoado, portanto, para criar os espaços necessários entre cada bloco. Agora, de uma forma quase ilustrativa, antes de passarmos a código, uma página feita com link tem essencialmente esta estrutura. Temos um container principal, depois lá dentro vamos criar um row, portanto é uma unidade horizontal dentro da qual eu vou organizar as minhas unidades verticais e depois vou criar essas unidades verticais, as colunas, lá dentro. Isto, em termos de código, basicamente tem este aspecto. Como podem ver, aqui não posso rapidamente apontar, mas como podem ver nas duas colunas de conteúdo, está escrito de um lado e dentro do outro. Portanto, eu estou a dividir o meu espaço horizontal de 60/40. E esta é a filosofia básica que eu vos falar há pouco, de construir layouts recorrendo sempre a porcentagem. Portanto, eu sei. Os nomes das classes são autoexplicativos. Há aqui mais um elemento que eu já vou explicar à frente. E, portanto, eu com rapidez de cabeça sei que quero pedir uma espaço meio 50-50, se quero 60-40, se quero 3-33, 4-25, é extremamente fácil de construir um layout. Estou a aqui o código dizer, também podem ver, eu não sei se vocês veem muito bem aí, não tenho noção, mas a classe, o nome completo da classe é L60 ou 40. E neste caso, o L está-me a dar a largura do ecrã. Estou a apontar aqui para o que nós chamamos de large. Mais uma vez estamos a simplificar, em vez de estarmos aqui a usar números ou outra nomenclatura, optamos simplesmente para o large, medium e small, uma coisa mais fácil de meter na cabeça e eu já sei para que layout é que eu estou a construir. Portanto, no ecrã grande, este layout teria uma coluna com 60% e outra com 40%. É tão simples quanto isso. Basicamente, o código é este. Primeiro, eu crio o tal container para a minha página inteira, vai-me definir a largura e vai-me centrar a página. Depois vou criar o tal elemento horizontal, que é a fila, que vai agarrar as colunas, para ter a certeza que não há quebras. Seguinte, crio a coluna principal, neste caso com 60%. E aqui tem um elemento que eu não tinha anteriormente, que é o vector, que é o espaço entre as colunas.
chegar-se, começa a levar com texto. Deixa-me só fazer. Levantem os braços, estão familiarizados com este HTML que estão a ver? Nada do que estamos a mostrar é estranho. Ótimo. Ok. Então agora o Cláudio vai passar. Eu acho que falar um bocadinho qual é que é a filosofia da parte de JavaScript e depois assim vamos passar para o código, vamos mostrar como é que podemos mexer no layout, incluir componentes e ver no browser o que é que acontece. Agora, passando à parte de JavaScript. Como o Pedro já referiu, o grande interesse desta framework, que tem HTML e CSS, nós costumamos dizer que é para nos ajudarmos uns aos outros. O Pedro não sabe nada de JavaScript. Eu não sei nada de HTML e CSS. Percebo o que é que as coisas são, mas eu não sei. Não tenho. As minhas competências são muito focadas no JavaScript. Não sei, percebo HTML, sei HTML, mas não sou uma pessoa que consegue construir um site apresentável, digamos assim. Assim como o Pedro não conhece e consegue perceber JavaScript, mas não consegue fazer um documento, um carrossel, ou um documento qualquer que tenha necessidade de JavaScript. Ele não tem conhecimentos para fazer isso. E estes módulos de JavaScript que se fizeram é mesmo para facilitar a integração e dar dinamismo ao site, aquele que é necessário com JavaScript. Estes módulos foram criados para o BIM, os módulos de JavaScript, estamos a falar de vocês que forem ao site, à secção de JavaScript UI. Todos estes módulos que existem estão baseados como o código de core de JavaScript num framework que há alguns anos existe no SAP. Já é um framework do SAP que é utilizado até 6 anos e podemos dizer que é já um framework robusto. Nós não usamos o jQuery ou Dojo ou outros frameworks de JavaScript que existem. Ou seja, pessoal em standalone, não depende de nada externo. Isto porque eles fazem uma pergunta de que é que temos a nossa própria framework de JavaScript e não utilizamos outra que existe no mercado. Porque temos uma equipa de JavaScript do SAP e podemos fazer a implementação de novas funcionalidades, assim como resolver algum bug que possa existir e não temos de estar à espera que os donos ou os owners dessas outras frameworks que existem, que façam por esta correção e que se moderem e que deixem disponível. Portanto, assim nós temos o controle todo desta framework. Tudo o que precisam para usar os módulos, tanto a parte para quem for programador de JavaScript, quem tiver interesse por isso, ou quiser construir um novo módulo de user interface de JavaScript, tudo o que precisam é de incluir esta chamada de JavaScript, que é um bundle, que está a ser servida de JS APT, e tem todo o código necessário, tanto core como os módulos que existem na framework INC. Como o Pedro referiu também, nestas mudanças para a versão 2, nós optamos, e faz todo o sentido, que tanto a parte de HTML, CSS e JavaScript se chame de INC. E mais à frente vou dar uma introdução, apresentar-vos algumas das funcionalidades que tem a parte core desta framework. Mas ao reparar que existe uma variável chamada SAP. Uma mudança que vamos ter para a versão 2, que é que vai deixar de ser
sortable list, um date picker, uma paginação, dados, um delimitador de formulários também e algumas outras funcionalidades que vamos apresentar a seguir vão ver, que podemos dizer automaticamente as coisas passam a funcionar, podendo ter apenas uma classe do HTML. Por exemplo, caso de nota ou SMS, mas às vezes não perceber o que é que se Diz que sim. Este é um exemplo do aspecto da galeria, tem vários modos de apresentação, instanciando a galeria na página onde quisermos utilizar. Tem este modo de apresentação, tem outro modo em que mostra os thumbnails de baixo e a descrição, como podem ver. Confirmar se está tem outros modos, além destes dois. Um date picker, podem ver o aspecto, se consultarem o site também podem ver. O fórum da Oliveira, a validação dos formulários, que quase como magia tem apenas que escrever uma linha de JavaScript para isto funcionar e conseguem definir que tipo de campos é que pretendem para cada um dos campos do formulário. E que depois a mensagem de erro ou de aviso é apresentada. Portanto, como referi há pouco, isto só para vos dar uma breve introdução da parte core da framework de JavaScript. Não entra em conflito, isto acontece às vezes em alguns frameworks de JavaScript que existem no mercado, não entra em conflito com qualquer outra framework, expõe apenas uma única variável global SAPO. Novamente a pergunta para pôr em braço no ar: quem está familiarizado com JavaScript? Alguma coisa quem nem que seja copiar código dos outros sites para o aplicar nos vossos sites. Falando de variáveis, chama variável de uma linguagem qualquer, dizer se tem global ou não é semelhante sim às outras linguagens, o que significa em JavaScript e numa página web, na web e no browser, temos uma variável, um objeto global do JavaScript que é a window, e tudo o que faz parte de uma página está dentro dessa variável. Vejam comparando com outras linguagens de programação, vejam outras propriedades que existem desse objeto, são propriedades ou namespaces que existem dentro dessa variável global window. Quando eu digo que no JavaScript que esta framework expõe uma única variável global, é que existe apenas uma propriedade dentro do objeto window que é a variável SAP. E que na nova versão vai ser a variável IC. É considerada uma variável global, mas na realidade, isto pode ser um bocado confuso, é uma propriedade do objeto window. Nós, por uma questão de organização na framework, temos o código separado pelos chamados namespaces. Em JavaScript não existem os verdadeiros namespaces. Isto acaba por ser um objeto dentro, ou objetos dentro de outro objeto. É apenas por uma questão de organização de código. E os namespaces que existem, cada um dos namespaces tem o respectivo nome dentro, tem o asterisco, mas os principais não sabem o DOM, onde tem os módulos ou fases que fazem tratamento de DOM e CSS, sabe communication para fazer comunicações tipo Ajax. A palavra Ajax, quando em JavaScript é estranha, mais uma vez, braços no ar. SAP Utility
visuais. Mas o que é importante nesta framework é o namespace do SAP Inc. E aqui é um sítio onde os módulos visuais que estão adaptados para o layout do Inc. É aqui que eles são recebidos. Aquela lista que eu mostrei há bocado de o que é que obtinham, incluindo aquele ficheiro de JavaScript, aquele gallery, o modal, o tabs e o resto, como podem ver, é um SAP.inc com asterisco. Um exemplo SAP.inc gallery, que é onde tem a galeria, SAP.inc form validator, que é onde está o validador dos formulários. Vamos agora passar à demo. Uma demo em que o Pedro vai começar com um layout, uma página sem qualquer aspecto visual, tem lá o conteúdo, mas vamos mostrar-vos como é que se consegue construir um site de uma forma muito fácil usando o Inc. Ele vai começar a dar estilo ao site. Depois do site estar todo com um aspecto apresentável. Eu vou mostrar como se pode fazer a integração dos componentes de JavaScript para dar outras funcionalidades. Pois. Deixa eu pôr a palavra. Ok. Então vamos mexer um bocadinho no código. Vamos começar a mexer um bocadinho no código do Inc e para começar fazer aqui uma passagem rápida. Já sabemos, mas vamos tentar aproximar a câmera cada vez. Desculpa, estava já a fazer uma coisa da apresentação. O site SAP.pt é onde está a documentação também da framework. Para começarem a usar, a única coisa que precisam de fazer é fazer download aqui da versão 1.0 e recebem um zip que traz todo o código, CSS e HTML e também LESS, que é o que nós usamos, é um pré-processador que depois de compilarmos exporta o CSS. Mais ou menos, não sei se vocês já terão trabalhado com LESS ou não, mas não têm que saber LESS para trabalhar com o Inc, podem trabalhar direto no CSS. Se souberem LESS, tirarão, se calhar, mais partido. Neste momento, não temos ainda o JavaScript, certo? O JavaScript, o modo JavaScript não vem ainda neste sítio, portanto, são chamados à parte, mas é uma coisa também que é uma operação 2. Também incluído, cheio, a estrutura de. É no mesmo que nós tínhamos acesso. Tem também aqui o link para o nosso repositório de GitHub. Já agora, aquilo que nós estávamos se ainda não conhecerem, podem ir a github.com/sap/inc e têm os nossos branches, nomeadamente, como eu dizia há pouco, o V2, que é onde nós vamos trabalhar, são feitos caminhos para lá com alguma regularidade, não está 100% atual, mas está bastante atual e vocês podem, inclusivamente, ver já há pouco disse que não tinha a documentação, mas penso que desde há muito tempo a documentação já está lá dentro. Portanto, o site, como eu disse, está dividido por aquelas que são as unidades principais da framework e cada uma delas explica, estou a fazer aqui uma pausa porque a nossa rede está um pouco lenta e eu queria mostrar. Sim. Está complicado. Ok. Vocês estão vindo a ver os slides? Os slides não, a página. Sim. Ok. Obrigado.
na parte de JavaScript. A parte que nos interessa neste momento é a parte do UI, User Interface, tem os componentes a funcionar. Para vocês poderem ver como é que funciona, tem uma explicação e depois cada um deles tem o seu source code para vocês perceberem como é que se monta cada componente. Mas, como não há nada melhor do que mostrar, vamos ver aqui uma página que nós fizemos para demonstração. É uma página muito simples, tem algum conteúdo, tem um tipo, tem aqui uma lista de itens, outra lista de itens, podem ser menus, tem uma fotografia, não sei se vocês aí se calhar na hora do lanche é capaz de ver o tipo. Depois temos algum conteúdo, temos uma lista de ingredientes, umas instruções de preparação, temos um pequeno formulário de subscrição de uma newsletter e depois mais um bloco de conteúdo, uma lista de nomes, uma lista de links e alguns factos tirados do link. Bom, como é que esta página, como é óbvio, já está montada em Ink. Nós não tínhamos agora, nem nós nem vocês, provavelmente paciência para nos verem escrever HTML aqui durante 2 horas. Portanto, nós temos isto já com o básico do link montado. Temos aqui, por exemplo, o link container, link navigation. Já temos toda a estrutura montada em HTML. Como podem ver, é extremamente simples e já temos aplicadas então algumas das classes que são essenciais. Vamos só ver como é que podemos usar a framework para mudar completamente o aspecto e o layout e fazê-lo para 3 larguras de ecrã ao mesmo tempo. Eu vou começar de cima. Aqui eu chamei o menu principal. Falem aqui próximo do microfone. Não, alguém é para mim. Ligação caiu. Ligação caiu. A sessão caiu. Já está aqui no ponto da cabeça, para a semana é 9382. 9382. Esta aplicação crash um bocado. Parece que já está a adormecer. Ok? Ok, obrigado. Como eu estava a dizer, vamos começar pelo menu principal. Isto é um site sobre a comida mexicana. Para eu fazer o menu, vou criar. É a mesma aplicação do
nosso lado que está a crashar. Isto é um bocado instável. Mas vou abrir com ela, já não está cá. Agora vou tomar 1, 5, 4, 2. Quem está? Senta-te aí. Já está? Deixa de ver. Por enquanto. Então, antes de avançarmos, vamos só fazer aqui um teste. Está tudo bem? Vocês estão a ver a mudar entre um ecrã e outro? Sim. Estão a ver o código de browser ou não é essa? Está a ideia. Está ali, ok. Já foi abaixo da vez, não? Já. É aquela agora que pôs aqui um NEC para comprar uma licença. Se quiser. Eu não tenho aqui o cartão de crédito, não dá muito jeito. É assim, se esta aplicação não se aguentar, se calhar nós vamos mesmo ter que substituir aqui a nossa imagem pelo código, não é? Provavelmente. O software diz A aplicação já foi lá 3 ou 4 vezes. então mostrem o código na aplicação. Mostrem o código na aplicação. Ok. Mostrem o código na aplicação então. Mostramos o código. Do que se está a vir na conferência. Experimentem. Pessoal, vocês chegam-se para trás. Isto vai ficar a ter muito. Estão a ver alguma coisa? Não. Estão a ver alguma coisa do vosso lado? Vocês. Estamos a ver nada? Vou avisar de volta. Oi, já está. Volta atrás. Atrás. Tem uma curiosidade de moto. Tá bom. É isso. Ok. Vocês estão a conseguir ver alguma coisa? Então, assim eu vemos e vê o código? Sim. Ok, então. Ok, então vamos ver se assim a coisa fica mais estável. Bom, continuando. Para eu criar um bloco na coleção para fazer o meu menu principal, eu tenho que ir a converter num elemento de display block, portanto, como por exemplo um nav ou um div. Nós aqui temos a usar navos porque estamos
semanticamente é mais correto, é uma tag da HTML5 e nós vamos também tentar ocupar o HTML5 e queria criar uma classe de Ink Navigation. Eu tenho este nome que ao cabo é quase como se fosse um namespace que eu proteger o meu CSS de ser colocado, integrado num outro site ou junto com outro CSS e eu poder ter interferências nas classes. Portanto, assim eu crio mais especificidade no meu CSS e vou proteger aquilo que eu quiser definir a seguir. Portanto, já sei que dentro do meu elemento Ink Navigation eu vou criar uma lista, é aquilo que é mais comumente usado e mais correto em termos semânticos para fazer um menu. E, portanto, vou criar uma lista de ferramentas uma URL com os itens do menu lá dentro. Agora, para transformar isto no menu, no Ink, eu tenho que dar uma classe menu que me vai servir para eu criar uma série de preparar os elementos em termos de estilo e de espaçamento para serem apresentados como menu, como vê, por exemplo, perdi a cor dos links e houve aqui já algum styling aplicado. Mas agora eu vou mais longe. Quero dizer que isto é um menu vertical e a partir deste momento eu obtenho um menu vertical. Como podem ver, já tenho aqui efeito de over em cima de cada um dos itens. Inclusive já tenho aqui o meu submenu e tudo. Agora eu tenho aqui um bocado fora assim. Mas vai resolver isso. Na verdade, o menu vertical aqui não faz muito sentido. Portanto, eu vou fazer um menu horizontal. Como vocês podem ver, nós criámos alguma complexidade aqui ao nível do elemento que envolve o menu para manter o CSS seguro e depois tentámos usar palavras simples para definir o estilo do menu. A partir do momento em que eu mudo vertical para horizontal, eu obtenho um menu horizontal. E não tenho que me preocupar com mais nada. Se eu quiser, ainda posso usar uma série de classes que nós oferecemos que definem depois e eu mudo o aspecto do meu menu e todos os estados dos itens. O hover, tenho aqui o food, eu não sei se com o contraste tem que se ver bem. O food tem uma classe active, mas vocês podem, por exemplo, pôr ou retirar passador no URL ou usando JavaScript. Se eu preferir ir para aí inclinado, faço um menu verde com esta facilidade. Agora, vamos passar a algo um pouco mais complexo em termos de layout. Organizando o meu conteúdo seguinte, que é um submenu e uma imagem de destaque em duas colunas. Portanto, como eu mostrei há pouco, eu tenho que começar por criar um elemento horizontal, portanto, uma row que vai envolver as minhas colunas para ter a certeza que elas não quebram. E depois vou criar uma secção com o menu secundário e depois uma secção com a imagem. Aqui dentro da imagem depois está um conteúdo nested, encadeado, que é para percebermos como é que eu posso colocar filas de colunas dentro de outras filas de colunas e expandir o meu layout. Portanto, eu tenho que ter os três elementos essenciais, crio o row. Lá dentro vou então criar pelo menos uma classe Ink-L com uma largura que eu vou agora definir, portanto, que é um elemento que existe na documentação, isto está explicado, são cerca de, creio que 12 ou 14, não tenho agora bem presente, divisões de espaço, 10%, 20%, 25%, 30%, 33%, por aí fora. Depois a seguir eu vou criar um tal elemento de cutter que vai permitir que as minhas colunas tenham um espaço entre elas e a seguir eu coloco o conteúdo. Portanto, vamos dizer, por exemplo, que eu quero dividir o meu espaço 50 por 50, então
Então eu vou dizer que o primeiro bloco é o INC L50 e o meu segundo bloco é o outro INC L50. A partir deste momento, eu já tenho os dois blocos lado a lado. Este ocupa 50% do espaço, este está a ocupar 50% do espaço. Aqui tem um problema, é que a minha imagem é gigante e eu não me dei o trabalho de fazer o ensaio da imagem, eu tenho que colocá-la aqui. Mas, como as classes do INC têm um certo nível de abstração, eu sei que se eu usar uma classe na imagem, eu posso definir que ela só tem 100%, porque a minha classe L100 está a dar uma leitura de 100% e, portanto, além de servir o meu construir layout, também serve para eu corrigir alguns problemas deste género e também permitir-me ter a flexibilidade de eu saber que a imagem agora vai reagir ao espaço que me for dado que está acrescentado. Na versão 2 que nós temos estado a trabalhar, nós fazemos isto ainda mais e vai ser possível, por exemplo, construir formulários bastante mais flexíveis, porque nós expandimos estas classes para vocês poderem aplicá-las também a campos de formulário, a grupos de controle de formulário, que torna o processo muito mais fácil. Pronto, eu acho que o menu já está muito claro, portanto eu vou mudar aqui o menu para 25%. Desculpa, já estava mais abaixo. Portanto, vou mudar o menu para 25%, o que implica que vou mudar a imagem para 75%. Desde que eu mantenha presente que a soma dos dois tem que ser 100, o meu layout responde imediatamente. Entretanto, se repararam que o menu aqui não está grande coisa, portanto nós podemos, mais uma vez, cá está o Nav Ink Navigation, com o L, não tenho aqui as minhas classes que eu tirei, vou dizer que é vertical, vou dizer que é menu, vertical e cinzento. Pronto, e automaticamente eu tenho um menu vertical cinzento. Agora, o INC, quando vocês só usam classes L, o que acontece é tudo que vai abaixo da largura do browser 1024, ele vai quebrar para o small. E o small, a única coisa que vos faz é colocar tudo a 100%. Portanto, fica tudo stack. Mas isto não é muito interessante, porque não oferece muito controle. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer, seguindo a mesma lógica exatamente, é adicionar aos elementos que compõem o layout, portanto, a estes divs que definem as colunas, um valor que nós queremos que as nossas colunas tenham no ecrã médio, e eu vou pôr um valor diferente só para nós vermos aqui uma diferença, para dizer que em médio é 40. Nesse caso, então, no seguinte, eu quero dizer que em médio M é 60, e agora vou dizer que no small eu quero 100, nos dois. A partir deste momento, quando eu quebro o ecrã, vai aparecer aqui, nós estamos aqui um salto por causa do menu, que é um problema que depois do lado já não sei. Vocês podem ver que o menu agora em vez de ocupar 25% do espaço está a ocupar 40% e a foto está a ocupar, ainda não tem definido os dois tamanhos, mas o espaço da foto está a ocupar 60%. E quando eu passo para o small, então, eles passam para 100%, o que significa que ficam em cima um do outro. Já agora, posso resolver o problema da foto, com facilidade. Só preciso de acrescentar aqui qual é que eu quero que seja o comportamento dela nos outros dois tamanhos da ecrã. Nesse caso, eu quero que ela tenha sempre 100%, e, portanto, problema resolvido. Agora, este motivo está todo um pouco desorganizado. Portanto, vamos muito rapidamente organizá-lo.
passado a lógica é exatamente a mesma. O que acontece aqui é que, dentro da minha área, onde eu tenho fotos, que é uma área que eu vou dizer que aqui ocupa 75, 60 ou 100% do ecrã, conforme a largura do ecrã que eu vou usar, além de ter uma imagem, um título e uma imagem, eu vou criar uma nova row dentro da coluna e dentro desta row eu vou criar mais colunas. Portanto, eu posso ir fazendo nesting de rows dentro de colunas para subdividir o espaço que eu tenho. Embora eu tenha este espaço, ocupar 75% do tamanho do meu ecrã, eu agora posso subdividir esses 75%, por exemplo, em 50-50. Agora já nós estamos a falar em 50% do espaço total do viewport, portanto da janela do browser, mas sim 50% dos 75% que eu já dividi antes. E agora já tenho os meus ingredientes à esquerda e a lista das instruções de preparação à direita. Porque eu criei aqui nesta zona uma row e duas colunas com L50. Isto significa que eu não tenho que me chatear nunca a fazer contas. Se vocês, não sei se têm experiência com outras frameworks, mas o que aconteceria normalmente é que eu tinha que manter na cabeça que por trás a largura do meu layout está dividida, por exemplo, em 12 colunas, e até eu tinha que fazer aqui uma coisa que nós costumávamos fazer muito quando fazíamos layouts com tabelas nos anos 90, que é dizer que queria aqui um call span de 2, depois queria aqui um call span de 10, e depois chegava aqui e tinha que fazer um push, ou fazer um call span sem conteúdo, depois fazer mais um call span de 6 ou de 5 e mais outro de 5. Eu tinha que ter sempre isto na cabeça, e quando eu queria alterar o meu layout era extremamente complicado. Com o INC não é nada complicado. Se eu achar que não quero 50-50, mas quero 30-70, só tenho que mudar aqui os valores e não tenho que me estar a chatear com estar a fazer contas com uma grelha subjacente. Simplesmente esta passa-me a ocupar 30, esta passa-me a ocupar 70. Da mesma forma, se eu tiver que fazer isto, por exemplo, num iPad, prefiro voltar para os 50-50, vou testando, vou vendo o que é melhor e vou alterando e vejo imediatamente o resultado. Chego aqui, a partir do momento em que quero, está a ocupar 50-50. E se calhar assim o meu layout já fica melhor. Finalizar, convém sempre, embora não seja obrigatório, convém sempre definir os 3 breakpoints, porque assim estamos mais preparados para lidar e como podemos testar, sabemos o que é que vai acontecer no nosso layout nas várias maneiras. Finalmente, temos aqui mais 4 blocos de conteúdo. Eu vou rapidamente dividi-los, pô-los lado a lado, quartos ao lado um do outro. Portanto, a única coisa que eu tenho que saber é que um quarto de 100 é 25. Toda a gente sabe isso. Pelo menos toda a gente que está a trabalhar na web certamente que sabe. E vocês que estão na universidade provavelmente sabem melhor do que nós. E portanto, agora no meu ecrã, lá eu já tenho o meu espaço dividido em colunas, cada uma ocupa 25% e estão ao lado uma da outra. Não tenho que me chatear mais com isso. Posso definir a mesma coisa para o meio. Vocês percebem a ideia. Portanto, esta é, como podem ver, a forma de construir layouts para mim. Não é nada de esotérico, nem muito profundo. Pelo contrário, é extremamente simples, que era aquilo que nós pretendíamos. Agora, além de ser fácil de construir um layout como eu acabei de mostrar, portanto, nós passámos daquela página sem estilo nenhum para uma página com os menus organizados, com um certo aspecto, com as colunas lado a lado e responsive. Também é fácil eu pegar nisto e incluir uma
módulos de JavaScript, posso transformar, por exemplo, aqui a minha imagem principal num carrossel de imagens para apresentar várias fotos, posso validar um formulário e posso apresentar uma informação, por exemplo, numa janela local. E para vocês perceberem como é que isso é feito, o Cláudio Gamboa vai fazer agora uma demonstração de JavaScript. Ok, se calhar antes de passarmos aqui ao JavaScript, há dúvidas, vocês têm perguntas até aqui, querem alguns esclarecimentos sobre aquilo que temos estado a falar até agora? Não? Alguém? Não. Ok, então nesse caso, JavaScript. Só vou Pronto, agora para aplicar, eu não li aqui o nome do fecheiro, mas tem apenas algumas alterações, é só para não ter que escrever o código todo desde o início, preparei, tenho esta página já preparada, que é a continuação daquilo que o Pedro deixou. Há algumas mudanças, o menu tinha, no exemplo dele estava verde, está preto. Ele tinha, portanto, adicionado nesta secção menu, voltamos à parte inicial dos links e vou, a partir daqui, dar então o dinamismo que se pretende ao sacar essa página. Na altura que o Pedro estava a construir o layout e a mostrar aqui as quebras nas mudanças, nós vemos apenas com CSS e com as classes link, M, L e S, que já estão preparadas para um menu, um elemento cuja classe é menu, quando tem a quebra para o M ou S, um menu horizontal, neste caso fica vertical, porque num tablet nós não conseguimos normalmente ver o menu horizontal todo. Então, uma boa forma de apresentar é assim isto. Só que isto fica feio. Aparecer assim o menu todo aberto. Então, o que nós vamos aplicar, e vamos começar por aí, vamos começar para que se ter um comportamento como temos no site link, que o menu fique inicialmente fechado e fica nesta zona, que depois também vocês poderão estilizar ou fazer alguma alteração pretendida, para que abra o menu. Para começar, então eu tinha dito que para terem acesso aos módulos JavaScript precisam de incluir a tal chamada de JavaScript. Ela já está aqui, eu vou apenas descomentá-la no CSS, no HTML. E incluir o fecheiro JavaScript, o tal bundle JavaScript, no head da página. A partir daqui vocês já têm acesso, não mostra nada, isto não faz nada sozinho, mas já têm acesso à framework, à parte de JavaScript da framework. Para pôr então o menu como nós pretendemos, eu vou apenas copiar e comentar. Ora, eu quero que o menu fique, como nós nos chamamos, collapsible. E passa apenas por adicionar esta classe, além da Ink Navigation, a classe Ink Collapsible. E o JavaScript, quando a página é carregada, vai detectar que existe esta classe e pertence ao Ink Navigation e vai tornar o menu collapsible com o tal ícone
para vocês conseguirem abrir e fechar o menu. Se estiverem na vista Large, o menu continua a ser horizontal, como pretendíamos inicialmente, e na vista N ou S, então o menu está collapsible. Podem querer, por exemplo, que quando fazem scroll na página, que o menu fique sempre visível no topo da página. E para isso temos a nossa classe Ink Dockable, que vai fazer que quando nós fizermos scroll, o menu, isto quando o menu fica aqui a flutuar em cima da página, há sempre que dar o toque final. Isto já depende de site para site, senão não conseguimos fazer de uma forma transversal em que o menu fique com o mesmo estilo que tinha inicialmente. Mas muito facilmente com CSS conseguem fazer com que o menu, quando está no estado dockable, fique com as dimensões que tinha inicialmente. Se fazermos scroll para cima, ele volta ao estado normal. Isto tem um delay que é para não ter que estar a fazer esta mudança em qualquer bocadinho de scroll que se faz. Outra funcionalidade que vou dar, então, temos o nosso menu, que está preparado para os ecrãs para conseguirem ver no smartphone ou no tablet. Outra coisa que eu vou querer adicionar, nós temos aqui o nosso menu secundário, mas agora vou adicionar aqui um pequeno menu com um about. Venho aqui mais um about e quando eu clicar no about quero que a página abra uma modal, uma janela modal, cá com a informação que tem dita. Então para isso vou ter que criar o template da modal, que é este que nós temos aqui, dou-lhe um ID para o identificar e que inicialmente está com o estilo display none, para que não apareça. Continua tudo igual. Eu, neste momento, se clicar aqui, neste momento não faz nada. Então, para isso, nós temos alguns dos componentes que funcionam através da classe que nós pomos no nosso HTML, mas há outros componentes que têm necessidade de serem instanciados. E isto basta seguir a documentação para mostrar, para nos pôr a funcionar. E eu, neste momento, o que pretendo, isto usando framework core de JavaScript, eu vou adicionar uma função JavaScript ao evento click daquele botão, aquele open modal, nós clicamos à nossa modal ou ao nosso botão. Reparem, tenho aqui um ID chamado open modal. Então eu indico que o elemento com o ID open modal, quando ocorrer um clique, ele vai invocar o SAP int modal. E digo qual é que é o template que vai ser mostrado com a nossa modal e dou também as dimensões. Neste caso, que é 500 por 250 pixels. Então eu agora, se clicar no botão, tenho a minha modal, que é fechada se eu clicar fora da modal, ou vocês não conseguem ver aí, se clicar no escape, na tecla escape, a modal também vai ser fechada. E isto são tudo opções que podem dar para
Nós, neste momento, temos um formulário que não faz nada, mas eu vou querer validar alguns dos campos. Vou querer, por exemplo, que o nome, o name, seja, antes disso, para pôr o formulário possível ser validado, já vou já aqui ao exemplo que já tenho feito experimental. E depois vou explicar cada um dos pontos. Portanto, nós tínhamos um formulário simples, apenas a classe a dizer para estilizar o formulário. Tenho os campos, o name, o campo para e-mail e o campo para telefone, com o botão no final. Então eu vou querer, adicionei aqui os métodos, que agora já vou dar um dinamismo também, server-side, dizer que o método é post, a action, como vai ocorrer, e a parte importante é que no onSubmit, que quando o formulário for submetido, ele vai invocar o SAP Inc. Form Validator, invocar o método Validate, dizendo que quer que nos valide desta forma. Mas eu, para que o formulário seja validado, eu vou ter que indicar que tipo de validação quer que seja feita em cada um dos campos. Então, no campo name, eu quero, e isto foi a nomenclatura que nós deixamos, que o inc menos fp even required indica que este campo é obrigatório. Para o e-mail também vou querer que o campo seja obrigatório e que seja do tipo e-mail. Eu posso escrever qualquer coisa neste campo, mas se não tiver um formato do e-mail, não vai deixar passar, a validação não vai deixar passar. E outro campo que um inc form validator form pt, ou seja, que seja um número de telefone, tenha um formato de número de telefone e que tenha os indicativos de Portugal e no vosso caso, obviamente, Açores e Madeira. Adicionei mais um campo, só para vos poder dar um exemplo do date picker, que é um campo que eu quero que fique como date picker. Então, para já, temos aqui o nosso formulário. Quando eu clicar, ele faz a validação automática e primeiro tem que dar prioridade primeiro que o campo seja obrigatório. Se eu preencher por qualquer coisa, no campo e-mail, citadamente não vou para o mail, então ela mostra-me, já não mostra o erro, mostra o warning. Isto são tudo classes que estão no Bing para apresentar mensagens de warning ou de erro ou de informação. Se puser um formato de mail, vou só preencher aqui este campo. Não é obrigatório de fonte, mas se estiver preenchido, ele vai fazer a validação. Então, este campo já está válido, este também. O campo no telefone já tem o formato de número de. Pronto, e já se meteu o formulário. Eu aqui disse que queria um campo com uma data, mas para isso vou ter que ativar no JavaScript. E para ativar o date picker, envolve o SAP Inc. date picker, em que dou o ID do campo que, quando for clicado, vai mostrar o date picker. Portanto, eu agora, se clicar no campo, já vai aparecer o date picker e posso escolher uma data que vai preencher este campo. Agora, para finalizar, outra funcionalidade que vou adicionar vai ser transformar a nossa foto que temos inicialmente numa galeria. Voltando aqui ao código, eu vou só comentar a nossa imagem, que neste momento
Inicialmente, este bloco de código agora para a galeria pode se tornar um bocado confuso, mas eu, para construir esta galeria, fui ao site do INC, à secção de JavaScript, e copiei o código de exemplo que estava lá. E apenas tive de alterar os URLs os endereços das imagens. Eu, entretanto, criei duas imagens mais pequenas, com aquela dimensão pretendida, para não ficar só a primeira. E uma coisa importante é que este código inicial que é colocado no site é crawlável. Isto é, o Google, quando passa por site para indexar a nossa página, ele vai ler estas entidades de microformatos e vai identificar que o estado que encontra aqui é do tipo mídia, que tem um URL particular. Depois o JavaScript vai pegar nesta estrutura e vai transformá-la numa galeria. Para isso só tenho que voltar à implementação de JavaScript. Indico qual é que é, ou onde é que está a estrutura, que é o L source. Defino o tipo de layout que pretendo. Nós temos 3 disponíveis. E vou dizer também que quero o tamanho das imagens fixas. Então, voltando, isto agora foge um bocado ao tamanho da imagem que tínhamos inicialmente, mas ficamos com a nossa galeria, o slideshow. Se quiser mudar de apresentação, só tenho que mudar aquele o layout e automaticamente, sem ter que alterar qualquer coisa na estrutura, ficamos com outra apresentação da nossa galeria. Esta é outra. Estamos indo disse 3, a nossa quarta. Deixa os thumbnails eficazes. Pronto, para este exemplo, para esta página, os outros módulos não dá para aplicar, mas temos aquela listagem que mostrei, que podem consultar no site, mas como podem ver, é bastante simples de ter um site simples como o Pedro começou e de dar aquele aspecto bonito e apresentável, e depois aplicar este JavaScript e as validações e com os menus. Alguma pergunta relativamente ao JavaScript? Sim, da nossa parte, esta era a demonstração que tínhamos preparado. Vocês têm no site toda a documentação. Eu aconselho a habituar a buscar a versão 2 e explorar também. Abrirem este muito importante para nós. Estamos em pleno desenvolvimento e é extremamente importante ter input dos utilizadores, pessoas que vão usar o framework. Nós aqui não apresentámos tudo. Nós estamos aqui também a ser excessivamente exaustivos, como estamos aqui à distância também, a interatividade convosco é sempre um bocadinho mais complicado. Mas se vocês tiverem algum projeto que estejam a pensar em desenvolver, que estejam a querer usar o framework, agora é talvez a altura ideal para surgirem algumas dúvidas, algumas questões, ou alguma coisa que vocês gostassem, talvez que nós demonstrássemos que não tenha sido demonstrado. É por isso? Uma pergunta.
basicamente, podes alterar o código e podes redistribuir. A documentação. Ok. Tá. A documentação tem a sua própria licença, é só isso que ia acrescentar. É Creative Commons. Penso que com a atribuição e pouco mais. Podes partilhar, podes fazer remix, só tens que fazer atribuição e não fazer dinheiro com isso. Mas também é difícil fazer dinheiro com documentação. Mais algum? Ok. Mais alguma questão? Não, desculpa. É tudo? Não. Ok. Então, pela nossa parte. Obrigado por tudo. Obrigado por ter andado aí. E já sabem, se tiverem contributos a dar, nos indicar, desde a maneira de nos fazer chegar issues. Nós também temos uma página, o Link tem uma página no Facebook. Se quiserem entrar para uma conversa mais informal, deixem lá comentários. Nós estamos sempre no Twitter, presentes já no Twitter também, está no rodapé da página do Link. Portanto, se é tudo, nesse caso, então, obrigado mais uma vez. Vamos desligar aqui.